Eu não vou mentir, assistir esse episódio foi doloroso em alguns momentos, mas ainda assim ele trouxe algumas informações que valem a pena ser analisadas. Então que comece a análise. Eu vou deixar bem claro logo de cara, esse episódio teve quantidades absurdamente altas e críticas de vergonha alheia, o que tornou doloroso assistir dados momentos dele. Mas, pro bem da análise, eu vou deixar minha opinião sobre esses momentos dolorosos mais pra frente no vídeo e por hora focar em analisar o que o episódio nos trouxe de interessante. Depois eu destilo meu ódio venenoso sobre o que foram essas cenas que... Deus do céu. Esse episódio se divide em duas tramas, então vamos começar analisando a do Blitz. Já tem um tempo que a Barbie Wire, a irmã do Blitz, saiu da reabilitação, só que ninguém avisou ele sobre isso. E quando a gente leva isso em conta e o fato de que em vez de entrar pela porta, ele invadiu o quarto onde ela ficava escalando pela janela, fica bem claro que ela não queria ver ele desde o princípio. E apesar de as coisas já parecerem preocupantes por aqui, elas ficam muito piores quando a gente vê essa cena aqui. Blitz! She's got a job now, a life. Don't fuck it up by finding her. Soma isso com o visto em Ozis e agora fica mais do que comprovado que o que quer que tenha acontecido com a família do Blitz no passado foi culpa dele. Ou isso, ou foi desencadeado por ele de alguma forma, o que acaba sendo tão ruim quanto. Muito possivelmente foi o próprio Blitz que causou o vício da irmã e meteu ela na reabilitação. E se foi realmente ele que botou ela ali dentro, não terem notificado ele da alta dela só mostra que ter ele por perto não faria nenhum bem a ela. E esse episódio meio que comprovou isso, né? E pra piorar a situação, como já é de praxe por aqui, o Blitz ignorou completamente o conselho da enfermeira e foi atrás da irmã, mesmo sabendo que ele poderia ferrar com toda a nova vida dela. Dali pra frente, o Blitz passa dias indo atrás da irmã no maior estilo filme de ação, encontrando o chefe dela, ameaçando ele e depois indo atrás de um dos colegas dela. O que sim, levou alguns dias, mas quando ele encontra, o cara abre um portal pro mundo humano e o Blitz pula lá dentro. Admito que é interessante finalmente ver uma chave de portal diferente do Grimório, mas... eu lavaria a mão depois de pegar nessa aí. Eu não vou nem questionar o Blitz não ter pego aquela chave de portal, até porque as prioridades dele ali eram outras. Fora que aquela chave possivelmente foi feita seguindo a lei e pegar ela poderia resultar em problemas desnecessários pra ele e pra sua empresa. Ou sei lá, ele só achou meio anti-higiênico, porque, de novo, eca. Avançando mais pro final do episódio, foi realmente triste ver que a Barbie não queria nada com o Blitz. Até na escolha de emprego, ela escolheu um que a mandasse pro mais longe possível do seu irmão. Ou pelo menos o que ela achou que seria o mais longe possível, porque ela nem devia imaginar que ele tinha acesso ao mundo humano. No fim, o encontro dos dois só comprovou que no passado o Blitz fez uma merda gigantesca. Tão grande que possivelmente deu origem ao vício da sua irmã em H8, seja lá o que for isso, e acabou fazendo ela detestá-lo. Então possivelmente algumas teorias por aí estejam certas. Mas isso aí só o tempo vai dizer. Ah, e quanto ao trabalho honesto da Barbie, ela é vendedora de heroína. Por que tá me olhando assim? Estamos falando de um demônio, esperava o quê? Vendedora de perfume? Não. Ele tem toda a razão. Pelo menos é um trabalho honesto. Pros padrões do inferno. Uma pena que nessa altura ela já perdeu o emprego por causa do Blitz, então a enfermeira estava certa, quem diria. Bom, com a trama do Blitz encerrada, vamos dar uma olhada na trama que envolve o Moxie e a Millie. Preparem os sacos de enjoo, isso aqui foi doloroso de assistir. Pela primeira vez, o cliente não sabe quem foi que o matou. Mas considerando que ele morreu afogado por causa de um furo no bote que ele estava, ele tem certeza que o culpado foi um dos conselheiros do acampamento onde ele trabalhava. O que nos deixa com poucas informações, mas uma lista de suspeitos já reduzida. Ou seja, foi uma perda de tempo fazer um quadro com levantamento de informações. Foi uma Moxie, primeiro erro aqui. Mas pra compensar esse vacilo da parte do Moxie, eu admito que foi bem interessante ver mais uma vez como a morte de um pecador influencia na sua aparência. Já que dá pra ver claramente no design dele que ele foi inspirado em monstros marinhos, com o cabelo de alga, nadadeira entre os dedos e a barriga cheia d'água, dando bem claramente a entender que ele morreu afogado. Então ponto negativo pro Moxie, ponto positivo pro pecador. Onde é que eu tava? Ah, sim. Voltando à trama, como o Blitz está ocupado, o Moxie acabou ficando encarregado dessa missão. O que foi uma péssima ideia, porque o Moxie queria provar que ele podia fazer um bom trabalho e queria ser reconhecido por isso. Então ele fez tudo da maneira mais difícil e desnecessariamente complicada possível. I'm going to give you a super F!
O Moxie tinha preparado disfarces e até mesmo histórias para seus personagens para poderem se misturar com os membros do acampamento e assim eliminarem suspeitos um a um. O que tudo bem, a princípio não parece má ideia, só que assim que eles põem os pés no mundo humano, a Millie vê isso aqui. Saco cheio de dinheiro e drogas, uma furadeira na mão e pra completar ele entrou escondido na casa de barcos. Não dá pra ser mais suspeito do que isso, ainda mais considerando que o cliente morreu afogado por causa de um furo no bote. Pergunta aí como ele morreu. Eu não quero falar sobre isso. Canoa furada! Canoa furada! Não, espera! Canoa furada voltou! Canoa furada! Canoa furada! Oi, canoa furada! E é nesse ponto que o problema começa, porque o Moxie insistiu em seguir com seu plano original de se enturmar com os demais e conseguir informações para ir eliminando os suspeitos até acharem o culpado. Mas nesse ponto isso não era mais necessário, na verdade era bem inútil porque tava bem na cara quem era o culpado, né? Creo que es muy obvio que sí. Só que ainda assim a Millie decidiu seguir da maneira do Moxie para que ele não ficasse magoado, e enquanto ele fazia do jeito dele, ela aproveitou para se divertir com os demais campistas. That was the best spike I've ever seen. Enquanto a Millie se turmou facilmente com os demais, o Moxie foi constantemente rejeitado, deixado de lado e tratado como lixo. E durante cenas dolorosamente repletas de vergonha alheia, vemos uma parte preocupante da personalidade do Moxie. Uma parte com uma necessidade doentia por atenção e aprovação alheia. Yeah, I'm hot shit, so pretty and smart. Oh, everybody take a look at me. Não vou dizer que isso aqui estragou o personagem, é um pouco incômodo, com certeza é. Mas é interessante ver esse lado dele, o que faz sentido. Ele não teve a mãe por muito tempo na sua vida, perdeu ela muito cedo. E considerando o meio onde ele foi criado, eu duvido que o Crimson ou alguém tivesse dado a ele algum reconhecimento ou valor pelos atos dele. Então crescer com essa necessidade até que faz um certo sentido. E levando em conta que a Millie é a esposa dele, e a relação deles é um pouquinho... exagerada às vezes. Não é loucura pensar que atualmente é a Millie quem supre toda essa necessidade emocional. O que não é algo nem um pouco positivo, porque isso deve ser tremendamente esgotador para ela. E em algum momento isso pode deixar ela tanto mentalmente quanto emocionalmente esgotada. O que pode tornar o Moxie meio que um parasita de aprovação e emoção, o que não é nem um pouco positivo para essa relação. Não que a Millie não ame o Moxie, a gente já viu por mais de uma vez que esse amor realmente existe. Só que isso mostra que a situação da relação não é das melhores, porque, levando em conta a situação desse episódio, por mais de uma vez a Millie teve que dar muito mais do que ela recebeu. E só deixando bem claro aqui, pra quem não percebeu o óbvio, não é só o amor que mantém uma relação intacta e funcional, é preciso de equilíbrio e reciprocidade. E infelizmente o Moxie não parece ter muito disso, já que sim, os dois se amam, a relação parece ir muito bem, mas essa necessidade dele por atenção e aprovação constante pode facilmente esgotar alguém e deixar ele em um estado de ciúme tão crítico que ele nem percebe que tá estragando a alegria e magoando alguém com quem ele se importa, como foi o caso da Millie nesse episódio. Porque, meus amigos, ele fez ela chorar. Então sim, mereceu apanhar muito mais que apanhou nesse episódio. Essa criancinha que apanhou aos montes e o Moxie apanhou... um pouco mais, mas merecia ter apanhado mais, de qualquer forma. Tendo dito isso, sim, problema de relação, sim, complicado, mas acho que eu vou abordar isso aqui mais profundamente em outro vídeo. Tendo dito isso, o problema foi resolvido com uma conversa, uma apresentação fofa e, é claro, um discurso que... foi meio confuso pra quem tava vendo, porque nos disfarces eles eram irmãos e... digamos que pareceu um pouco estranho isso aqui. Pareceu aqueles animes com tema de enquã, que você com certeza não quer ver perto dos seus pais ou da sua família. Mas enfim, problema resolvido, o Moxie finalmente escuta a sua esposa, vai atrás do alvo óbvio, encontra o Blitz, encontram a Barbie, brigam um pouco, o Moxie apanha, merecido é claro, e o alvo morre, só que pra um foguete aleatório, então que bela bosta. No fim, o Moxie passou dias nessa missão, não foi ele que matou o alvo morreu por um foguete aleatório, então...
No fim, essa missão foi praticamente um fracasso, o Moxie foi um fracasso no trabalho dele, o Blitz estava certo em falar que ele foi um fracasso, e no fim todo mundo acabou triste. Blitz estava triste pelo que a irmã falou, Moxie estava triste pelo Blitz falar que ele foi um fracasso, e a Millie estava com raiva do Blitz por ter feito o Moxie ficar magoado, mas sinceramente o Moxie mereceu. Bem feito! Ah e a Luna estava dormindo, só pra não falar que ela não apareceu. E agora que a análise terminou, ou pelo menos a análise da história do episódio, vamos tocar num ponto delicado desse episódio, e delicado porque foi doloroso de assistir. Vergonha alheia é algo bem delicado, até porque se você usar da maneira certa e com a intenção certa, pode criar uma obra interessante, como é o caso de The Office, ou pode usar pra exagerar e mostrar o quão ruim é um lado da personalidade de um certo personagem. E foi exatamente isso que fizeram com o Moxie aqui. O problema é que nesse caso a vergonha alheia não faz você querer continuar vendo a série, por Deus sabe qual motivo, como é com The Office. Aqui, ela faz você querer desligar o seu PC, meter um soco no monitor e ficar mais ou menos assim. Quer alguma coisa? Eu quero. Assim que você chegar na cozinha, abre a gaveta da esquerda embaixo da pia. Aquela que tem um abridor de lata. No fundo, atrás das colheres de sobremesa, você vai achar um quebrador de gelo. Traz ele aqui pra mim, porque eu quero arrancar os meus olhos fora! Ver esse episódio chegou a ser doloroso. Escrever esse roteiro foi difícil porque eu escrevi 3 vezes só pra não xingar o episódio a cada 3 frases. Então sim, pra mim esse episódio foi decepcionante em certos aspectos. Ele foi ruim, porque foi muita vergonha alheia e infelizmente ela é uma das coisas que mais chama a atenção nesse episódio. Por muito pouco eu não desisti de fazer análise desse episódio e de assistir ele, porque isso aqui foi agonizante. Eu entendo o objetivo de deixar o Moxie assim, era pra mostrar o quão ruim era esse lado dele, mas ainda assim tornaram ele muito incômodo de se assistir. Até mesmo na música, que é um dos seus maiores pontos fortes, ele conseguiu ser um tremendo trouxa irritante. Deus do céu, aquela música, ouvir aquilo foi de sangrar os ouvidos. Sendo bem sincero, o Moxie aqui foi desprezível, mas de novo, era o objetivo desse cringe todo, então tudo bem. Eu aceito, mas não tenho que gostar, e genuinamente eu não gostei. Tinham maneiras diferentes e até um pouco melhores de mostrar que isso aqui era algo ruim nele. Mas enfim, preferiram esse modo, tá feito assim, e como diria Harry Potter, mal feito, feito. Sendo bem sincero, pra mim esse é o pior episódio da obra até hoje, e por muito pouco não valeu a pena a espera. Se não fosse pelo pouco que a gente viu da Barbie, não teria valido nada. Sinceramente, na minha opinião, teria valido bem mais a pena focar mais o episódio na Millie do que só na relação dos dois dando tanto enfoque no Moxie. Sim, podiam tratar desse problema. Só que, de novo, foco demais no Moxie. Quando conhecemos a família da Millie, o Moxie foi o foco do episódio. Quando conhecemos um ex-namorado dela, o Moxie foi o foco do episódio. A Millie nunca teve um grande foco em um episódio, tirando por cenas de violência extrema. O que, sim, é incrível, mas não desenvolve a personagem. Então infelizmente, isso aqui não ajudou muito a desenvolver a Millie, só o relacionamento dos dois, o que não é a mesma coisa, pelo amor de Deus, não vão dizer que é o mesmo nos comentários. Então esse episódio foi fraco, e se tivesse que dar uma nota... Eu dou a nota 6! Pior nota que eu daria pra qualquer animação da Vivzy que eu já vi. Então acho que isso aqui diz muito do que eu achei do episódio, né? Bom, pessoal, por hoje é isso. Eu não vou me estender mais aqui, eu não vou mais criticar o episódio, e se eu for falar da relação desses dois, eu vou deixar pra um vídeo futuro. Mas e aí, o que acharam do episódio e o que acharam da Moxine? Conseguiram tancar ela ou ela também deixou vocês enjoados e passando mal? Deixa aí nos comentários e bora debater. Eu sou o Dust e até o próximo acampamento. Ninguém parou de gravar e essa deve ser a primeira gravação de demônios transando feita por humanos. Isso aqui é impressionante. Na verdade, o Moxie se incomoda com o Blitz vendo eles, mas cagou pra internet inteira vendo. Vai entender.